Olá, vamos falar sobre medidas de variabilidade ou dispersão. Elas medem quanto os dados, né, de uma amostra estão separados entre si. Quando você tem pouca separação entre esses dados, a gente diz que há uma pequena dispersão, principalmente quando eles estão muito próximo da média dos dados, né? Então, quando há uma separação desses dados, né, ou seja, um distanciamento da média, como está aqui embaixo, a gente diz que há grande dispersão. Então, a gente tendo aqui que o centro temos uma média, né? Então vemos que esses dados mais extremos aqui estão mais dispersos, né? Estão mais longe do centro, né? Da média, né? Então há uma grande dispersão nesse caso. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, né? O valor médio pode ser calculado a partir da diferença entre cada valor e a média, como a gente pode ver aqui nessa figura, né? Essa letra grega aqui, né? Mu, e temos aqui esse símbolozinho, né? Que é o símbolo de variância. Então, aqui está a média e o quanto esse dado está distante da média. O gráfico a figura de baixo também mostra essa relação. Então, quanto menor é a variância, mais próximo os valores estão próximos à média, né? E quanto maior, mais longe elas estarão. Aqui a notação matemática, né, desse cálculo, que pode ser feito à mão e pode ser feito pelo Excel também, né, que é muito mais prático. Então aqui a variância da população, né, esta fórmula, e a variância da amostra a gente usa esta fórmula aqui. O desvio padrão mostra o quanto de variação ou dispersão existe em relação à média, né, e fornece a ideia de quão longe os dados geralmente estão dessa média. É calculado a partir da variância, pois é a raiz quadrada desse parâmetro, e indica o quanto um conjunto de dados é uniforme, né? Então, quanto mais próximo de zero, né, e a gente chama esse zero o centro, a média, for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Um baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar próximo dessa média, e um desvio alto, né, um desvio padrão alto, indica que os dados estão espalhados, né, por uma gama de valores, né? Ou seja, há uma grande dispersão, como a gente viu anteriormente. Então, também a notação matemática, né, desses cálculos, o desvio padrão da população pode ser utilizado dessa forma, e o da amostra também. Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Temos 3 prédios, né? Percebam que há grandes variações entre as suas alturas. Então temos um prédio de 460 metros, um de 800 metros, um de 300 e um de 400. Então, o primeiro passo para calcular a variância e posteriormente o desvio padrão, talvez o que mais nos interesse agora, é calcular a média aritmética desses valores. Então, a média aritmética vai ser o somatório da altura dos 4 prédios, dividido pelo número de prédios, né, que é 4. Então, aqui temos que a média aritmética da altura dos 4 prédios é de 490 metros. O segundo passo, né, é calcular a variância. Então, a variância aqui, né, perceba que a média sendo 490 metros, a gente vai ter aqui uma distância de 310 metros para o maior da média. Aqui o primeiro tem uma menos 30 em relação à média, e os demais aqui também têm valores negativos em relação à média. A variância aqui é de 35.300. Como é que isso pode ser calculado? Por meio de uma fórmula, né? Aqui, então já foi mostrada a fórmula da variância, mas aqui colocando na prática, então você vai ter a altura do prédio x1 menos a média ao quadrado, mais a altura do prédio x2 menos a média ao quadrado, e assim até o prédio x4, né? A gente vai fazendo a mesma conta. Divide por 4, que é o número da amostra, né? Então aqui, trocando os valores, temos que a variância deu 35.300. Isso pode ser feito no Excel, vou mostrar para vocês, de uma forma muito mais simples.
Então, o terceiro passo, né? Ou seja, para a gente chegar no desvio padrão, a gente tem que calcular a média, calcular a variância, para depois o desvio padrão. Que o desvio padrão vai ser basicamente o quadrado da variância. O quadrado da variância aqui, você tem 35.300 metros quadrados, então o quadrado desse valor é 188 metros. Então temos aqui, né, o desvio padrão de 188 metros. Os cálculos desenvolvidos pelas fórmulas podem ser feitos no Excel por meio dessas fórmulas aqui de Excel. Então, para calcular a média, a gente vai digitar igual média, vai abrir o parênteses, vai selecionar os dados da amostra, fechar parênteses e dar Enter. A gente vai fazer a mesma coisa para calcular a variância e o desvio padrão. Então, como é que a gente faz isso no Excel? Bom, então aqui na média, né, vamos igual média, abre parênteses, seleciona os dados da amostra, fecha parênteses, Enter. Então perceba, ó, a média 490. Para variância, igual, vamos botar var de variância, né? Aqui, var.p, selecionamos, né, os dados da amostra, fecha as parênteses e dá Enter. Está lá os 35.300. E o desvio padrão, vamos digitar igual, como está aqui, né? DESV-PAD, vê que já aparece aqui, ó, embaixo. Damos 2 cliques aqui, a fórmula já aparece ali para gente. A gente seleciona a amostra, fecha parênteses e dá OK. Só confirmando os cálculos que a gente fez aqui. Só voltando aqui. 188 metros, 35.300 e a média de 490. Aqui um outro exemplo para a prática no Excel. Vamos abrir aqui o nosso Excel. Então a gente vai, aqui eu quero achar o desvio padrão. O que a gente teria que fazer na mão, né, por meio de fórmulas? Achar a média, achar a variância, aquele cálculo longo, e depois achar o quadrado da variância. Mas aqui no Excel é muito mais simples, né? A gente digita aqui igual, DESV-PAD aqui, P, aqui aparece aqui, isso é só você dar 2 cliques, ele já abre a fórmula. Você seleciona os dados da amostra, fecha parênteses e dá OK. Então o desvio padrão aqui, nesse caso, é de 34,8. O coeficiente de variação indica o tamanho do desvio padrão em relação à média, né? Ele é sempre expresso em porcentagem e é utilizado para comparar a variabilidade de diferentes conjuntos de dados, né? Então, quanto menor o valor, menor a variabilidade. Para fazer esse cálculo, a gente divide o desvio padrão encontrado pela sua média e multiplica por 100 para trazer em números percentuais. Então, aqui a gente trouxe aqui o desvio padrão dos prédios, né, 188 metros, pela sua média. Então, temos aqui que esse coeficiente de relação aqui, 38,37%, nos diz que o desvio padrão da amostra está nesse valor em relação à média da amostra. O que diz a literatura sobre esses percentuais, né? A literatura em estatística? De uma forma geral, né, se for menor ou igual a 15, há uma baixa dispersão dos dados, né? Ou seja, eles são homogêneos. Então, como eu mostrei lá no início, aquelas bolinhas elas estão mais próximas à média, ao centro. Entre 15% e 30% é a dispersãozinha média. Os dados não estão nem tão distantes, mas nem tão juntinhos. E se for maior de 30%, que foi o caso aqui, né, acima de 35%, há uma alta dispersão, ou seja, os dados não estão muito próximos à média. Tem alguns dados que estão mais distantes, como a gente viu naquela segunda linha, logo no início, né? Os dados, as bolinhas bem distantes ali da média. Sobre a amplitude, ela é a distância ou a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de uma amostra. É bem simples, é só identificar o menor e o maior, fazer a subtração. Fornece uma ideia geral da dispersão dos dados, mas, óbvio, é muito menos preciso que o cálculo de desvio padrão ou da variância.
Então, conforme comentei, há uma variabilidade baixa, né, quando o conjunto de dados está próximo à média, os valores são mais parecidos, mais semelhantes. A variabilidade alta, né, o conjunto de dados mais disperso, né, com valores que têm diferença, vamos chamar assim, significativa em relação à média. E quando todos os valores são iguais, assim, não há desvio padrão, né? O desvio padrão vai ser zero. As medidas de variabilidade em estatísticas pode ser usado para análise de dados, né? Ou seja, medidas de dispersão que ajudam a entender como os dados estão distribuídos, identificar alguns valores mais incomuns, né? Para a tomada de decisões, importante também, né? Quando se busca compreender essa variação ou a variabilidade dos dados, né? E as medidas de dispersão são importantes para avaliar riscos e orientar o processo de tomada de decisão. E com pesquisas e experimentos, por exemplo, elas são utilizadas em pesquisas científicas e experimentos para avaliar conclusões de resultados de estudos científicos obtidos. A importância de entender essas medidas de dispersão ou variabilidade, né, na interpretação de resultados, né, então o conhecimento das medidas permite interpretar resultados obtidos em análises estatísticas e avaliar a consistência desses dados. Em análise financeira, né, o mundo dos negócios, o mundo financeiro, essas medidas são usadas para avaliar risco de investimento ou volatilidade de um mercado. E em pesquisa científica também, né, são medidas muito usadas nas pesquisas científicas para avaliar a dispersão, a variabilidade dos dados e a confiabilidade das conclusões desses estudos. Com o que tomar cuidado quando se trata ou quando se calcula a dispersão? Tamanhos da amostra, né? Então as medidas de dispersão podem variar de acordo com o tamanho da amostra, né? Então é importante observar o tamanho dos conjuntos de dados que estão sendo comparados, e os valores ausentes eles podem afetar o cálculo das medidas de dispersão, né? É importante lidar com eles adequadamente antes de fazer ou realizar a análise estatística.